Olá pessoal! Bom, hoje eu vou estar comentando uma média de 5 no Scarrun que o Murilo Otero fez no canal dele há algum tempo atrás, né? No canal MO Puzzles. Ele também vai estar comentando uma média de 5 que eu fiz aqui no canal. E eu vou deixar o link para ambas as médias e para o comentário dele sobre as minhas resoluções aí na descrição, ok? Bom, aqui no vídeo eu vou estar sempre primeiro mostrando como que o Murilo resolveu, né? Comentando a resolução dele. E depois eu vou mostrar o que eu teria feito diferente se esses casos tivessem caído para mim, ok? Bom, então aqui nós temos o primeiro Scramble do Murilo. Você pode ver que ele tem um Shield embaixo e o Fist em cima, né? Então aqui ele utilizou o método da flor, então ele colocou essas três peças aqui, trouxe essas duas aqui para baixo, né? E depois juntou essas duas aqui com essas daqui, né? Fazendo isso daqui. Jogou lá pra cima, fez -2 e jogou aqui pra baixo, né? Bom, fazendo isso, então ele formou esse formato aqui em cima. Depois só fez isso daqui, que é a finalização comum do método da flor, né? Aqui. Bom, ao terminar aqui a Cube Shape, ele ficou com esses dois corners aqui e esses dois aqui. Então ele apenas fez um -5 aqui em cima e trouxe para baixo, que é um movimento bem comum, né, para fazer a orientação dos corners. E depois fez a orientação dos edges, né? No caso de orientação, então criou dois adjacentes aqui e dois adjacentes aqui. Para esse caso aqui, ele usa esse algoritmo aqui. Certo? E assim que termina já a orientação dos corners, dá pra ver que ele ficou com uma barra aqui e aqui está diferente, né, do lado. E aqui embaixo também tem essas duas peças aqui da mesma cor. Então, foi só jogar elas para trás e aplicar aquele algoritmo que troca essas duas e essas duas aqui, né? Então, fez isso aqui. Bom, ao terminar aqui, deu pra ver que ficou com um U em cima e um U embaixo, né? Então, neste caso aqui, o Milo trouxe essa barra aqui pra cá, fez aqui a troca, né? A troca aqui, né? Como se fosse um M2, 2 M2, um paralelo com 3x3. Depois caiu o caso de adjacente e adjacente. Então, ele utiliza o algoritmo que aplica quando deixa esses dois aqui do lado e fez isso daqui. Ok? Depois só corrigir as camadas, ok? Bom, então agora eu vou mostrar o que eu teria feito diferente se esses casos tivessem caído para mim. Bom, nessa solve aqui, então teve três coisas que eu faria diferente. Uma é a Cube Shape, a outra é a orientação dos edges, que na verdade é apenas um outro algoritmo que eu uso, e depois a permutação dos edges, certo? Bom, a Cube Shape eu normalmente uso o método de Scallop Kite, né? Que você forma um scallop de um lado e um kite do outro. Então aqui eu vou acabar utilizando esse pedaço aqui e esse pedaço aqui para formar um scallop, né? E depois então você vai unir esse pedaço aqui com esse daqui e isso vai formar um fist. E do scallop fist é fácil fazer a redução para o scallop kite. Então o que eu faria seria -4 em cima e um 4 embaixo. Juntaria aqui para formar um scallop. E depois, como esse pedaço aqui do fist tá para lá, eu tenho que unir com esses daqui, né, para formar uma forma antes do scallop kite. Então faria isso daqui, jogaria lá para cima, que vai formar esse formato aqui e este daqui. Depois é só juntar, né, essa parte aqui do scallop com essa daqui e essa parte da kite com essa daqui. E já formaria o scallop kite. E depois é só cortar no meio, né, simetricamente, vai formar dois fists. E reduz já para o cubo. Bom, no caso da orientação dos edges, né, eu usaria um algoritmo diferente. Então, eu sempre jogo este daqui aqui para frente e esse aqui para cá, certo? E executo esse algoritmo aqui.
Bom, então aqui é apenas uma questão de escolha pessoal, né? Eu prefiro utilizar esse algoritmo do que o Murilo usa. Mas, como eu disse, né, é uma questão pessoal. Então, para os próximos comentários eu não vou estar tocando nesse ponto mais, né? Bom, e a última coisa, que seria a permutação dos edges, que eu uso um algoritmo que ele já faz tanto o 1 embaixo quanto o 1 em cima, né? Então, aqui você pode ver que ele está no sentido anti-horário, e esse aqui também no sentido anti-horário. Então, nesse caso aqui, deixaria a barra de baixo aqui, e a barra de cima aqui, e executaria esse algoritmo aqui. Então, ali, permuta todos os edges, né? Depois só terminar aqui. Bom, nesse caso aqui, dependendo da velocidade que você executa os algoritmos, pode ser que vale mais a pena fazer o que o Murilo fez, né? Porque ele vai evitar de você ter que corrigir a barra. Mas eu normalmente utilizo esse algoritmo, ok? Bom, então vamos para a segunda solve. Foi um tempo de 19,82 segundos, né? E aqui, para CubeShape, ele utilizou o método ScallopKite, né? Então ele trouxe essas três peças aqui para cima e jogou essa parte aqui do scallop para baixo, né? Fazendo isso. E depois juntou essa parte do scallop com essas três peças e essa parte da kite com essa. Então formou o scallop kite. Então ele fez isso daqui, alinhou aqui na frente, né? E deu o fist e cortou aqui. Bom, para a orientação dos corners, então ele fez um 3 aqui embaixo, né? Para jogar isso aqui para cá. Depois fez um em cima para criar o offset para permanecer cube shape, né? Então ele juntou essas duas peças aqui, fez um aqui embaixo, um 6 em cima para trazer essas peças para cá, terminando assim a orientação dos corners. Por orientação dos edges, então, ficou adjacente em cima e adjacente embaixo. Então ele utilizou fazendo esse algoritmo, né? E aqui ele já acabou tendo um skip dos corners, né? Então todos os corners permaneceram, né, estão no lugar correto. E aqui você tem um oposto embaixo. Então com oposto e imposto, ele fez um M2, U2, M2, né? Isso daqui. Caindo num caso U em cima. Então ele primeiro trocou essas duas peças aqui e depois essas duas aqui com adjacente, né? Então ele vai trocar junto essas duas aqui na primeira e depois na segunda ele corrige. Então foi com isso daqui, né? Trocando essas duas aqui, depois jogou essas duas aqui pra cá e aplicou de novo o mesmo algoritmo. E aqui no final terminou só com o A e o F. Então aqui seria o que eu teria feito diferente nessa resolução, que é o cube shape, a orientação dos edges e a permutação a orientação dos corners e a permutação dos edges. Bom, aqui na cube shape, se você olhar aqui, você já tem esse pedaço aqui do scallop e esse daqui. Então você consegue já formar o scallop no primeiro slice. E aqui também ele já vai unir essas duas partes do kite, né? Então apenas fazendo isso daqui, você já forma o scallop kite. Depois é só terminar da mesma forma que o Murilo tinha feito, né? Bom, no caso da orientação dos corners, você pode, nesse caso aqui, preservar a orientação dos edges, né? Forçando então um EO skip. Então aqui, se você jogar para cá e realizar o corte aqui, você vai ver que ele vai juntar esse pedaço aqui com esse pedaço aqui, e daí vai ficar o grande desse lado, né? E você vai ter aqui, então você consegue juntar com o outro pedaço que vai ficar aqui. Okay? Então aqui eu faria o slice assim, formando isso daqui, e depois outro slice fazendo isso, que já vai dar um EO skip. Okay? Bom, no caso da permutação dos edges, né, eu teria começado do mesmo jeito, né, então fazendo M2, U2, M2. Só que aqui eu utilizaria apenas um algoritmo para corrigir os edges, né. Você pode ver aqui que tem uma permutação no sentido horário. Então, se eu coloco a barra aqui, aqui vai ficar oposto,
né, as cores opostas. E daí seria só usar esse algoritmo aqui. Ele já terminaria a permutação dos edges, né? Ok? Bom, então agora vamos para a terceira solve. Bom, então essa solve aqui, o Murilo fez em 23,28 segundos, né? E para Cube Shape ele utilizou o método Scallop Kite. Então aqui você pode ver que tem uma parte de uma kite aqui e aqui. E aqui você tem uma parte do scallop, né? Com essa daqui. Então ele fez o corte nessa maneira aqui, né? Fez um 2 embaixo e o corte. Depois só alinhar o scallop com a kite e terminar o Cube Shape do fist com fist. Bom, depois aqui para orientação dos corners, você pode ver que já tem uma barra aqui e aqui. Então ele apenas fez um 2 aqui embaixo e cortou. E caiu no caso de orientação dos edges, em que tem 3 peças para orientar, né? Então, aqui neste caso, ele fez deixou desse formato nessa posição aqui, fez o corte aqui, para orientar esses 3 aqui, e depois fez essa troca aqui. Né? Então, isso daqui, né? Para orientar os edges, né? Bom, com a orientação aqui, então ele fez o corner permutation, que tem esses 2 aqui e esses 2 aqui. Então eu jogaria aqui para trás. Fez aqui. Né? Fica no caso que tem um adjacente embaixo e um O aqui em cima, né? Então, aqui nesse caso, ele trocou esses 2 primeiro aqui, né? Caindo um U em cima. Então aqui ele novamente fez a troca de adjacente com adjacente, né? Desses 2 aqui. E depois terminou com adjacente e adjacente aqui. Vemos isso aqui. Né? E depois só terminar com o UF. Bom, então agora novamente vou mostrar o que eu teria feito diferente nessa solve. Seria 2 coisas, né? A orientação dos corners, dos edges, desculpa, e a permutação dos edges. Então, aqui na permutação dos edges, eu acabo, nesse caso, utilizando um algoritmo apenas, né? Então, que é bem similar ao que ele usou, mas corta bastante coisa. Então, eu deixo as peças nessa posição aqui e executo esse algoritmo aqui. Certo? E daí faz a orientação dos edges, certo? Bom, e para a permutação dos edges, eu teria começado fazendo a mesma coisa que ele fez, né? Então eu trocaria adjacente com adjacente, só que eu faço sempre utilizando aqui atrás, mas é o mesmo algoritmo, né? E depois terminaria com um U, né? Nesse caso aqui, ele é no sentido anti-horário, então quando coloca a barra aqui, não está oposto a essa cor. Então é só executar o algoritmo aqui e terminar com UF. Ok? Bom, então essa aqui foi a quarta solve do Murilo, que ele fez um tempo de 25,88 segundos. Bom, aqui começou também com o método com um shield e um fist embaixo, né? E o que ele fez foi utilizar o método da flor nesse caso aqui. Então ele primeiro começou fazendo um 4 aqui, né, para jogar essas 2 peças aqui para baixo. Depois fez um 4 aqui, para alinhar essas peças aqui, e 2 aqui. Então ele vai alinhar essas peças com essa, aqui. Depois o menos 2 para cortar embaixo. Bom, caiu nesse caso aqui, que ele fez dessa maneira. Menos 2. Depois cortou aqui, né?
fazer a cube shape. Bom, aqui no corner, na orientação dos corners, então ele já tinha 3 peças embaixo e apenas uma em cima. Então aqui ele fez um 3 embaixo, né, para jogar essas peças aqui, e um em cima para fazer o offset. Fez o corte, menos 3, e jogou lá embaixo, né. Bom, aqui para a orientação dos edges, né, então tava assim. Ele apenas aplicou o algoritmo, né. E aqui caiu com um caso de troca adjacente em cima, troca adjacente embaixo, né? Então ele colocou as duas barras aqui atrás e executou esse algoritmo aqui, né? Bom, ao fazer isso, então ele caiu com 2 casos U, né? Então ele só colocou aqui eles e realizou a troca, né? Bom, fazendo isso, então caiu um caso de adjacente com adjacente e que fez utilizando esse algoritmo aqui, né? Bom, quando ele caiu no final, ele teve que corrigir a barra também. Então, ele apenas fez esse algoritmo aqui. Então, terminando a resolução do square. Então, nessa solve, teria 3 coisas que eu faria diferente, que seria a cube shape, que nesse caso acabou sendo bem extensa pelo método da flor, a permutação dos edges, dos corners, e a permutação dos edges, né? Bom, para começar pela cube shape, eu faria também, de novo, pelo método scallop kite, e nesse caso aqui, daria também, justamente como na primeira, né, juntar esse pedaço aqui com este pedaço aqui. Então, faria, desculpa, este pedaço aqui com esse pedaço aqui. Então, faria isso daqui, terminaria no scallop fist, então eu juntaria esse pedaço do fist com esse pedaço aqui do scallop, né? Depois, formando esse pedaço e esse pedaço aqui, seria só terminar a cube shape, ok? Bom, na permutação dos corners, aqui a gente acabava tendo um caso que dava para preservar a permutação dos edges na camada de baixo. Então, aqui em cima você tem a barra normal, então eu jogaria para trás. E aqui você tem um caso que seria parecido com um J, né? Só que se você coloca aqui, ele vai estar cortando esse bloco aqui. Então, a única coisa que eu faria de diferente do que o Murilo fez seria fazer um -1 embaixo. Então, você pode ver que ele não vai cortar esse pedaço aqui. E ele executar o mesmo algoritmo, né? O que isso vai fazer vai ser preservar a permutação dos edges embaixo. Então, daria um skip embaixo e ficaria só com um O em cima. Bom, no caso da permutação dos edges, né? Aqui eu utilizaria um algoritmo que faz isso direto, né? Então, se eu deixar aqui a barra de cima do lado direito, a barra de baixo do lado esquerdo, assim como eu já mostrei anteriormente, utilizaria aquele algoritmo aqui para terminar a permutação dos edges, né? Bom, então aqui a quinta solve, né, do Murilo, foi uma solve que ele fez em 28,33 segundos e começou com uma cube shape muito boa, né, que é fist, sendo que são o mesmo, né. Então aqui foi apenas fazer um 6 em cima, né, para alinhar o corte do fist, depois terminar ele aqui, né. Bom, para cube shape, então, também estava tranquilo, tinha uma barra aqui, essas duas peças aqui, então ele fez um -3, -1 aqui, para juntar lá atrás, e depois trouxe aqui para baixo, né. Então, daí depois foi apenas fazer o caso de adjacente da permutação dos edges, da orientação dos edges, desculpa. Então, foi isso daqui. Certo? E depois a permutação dos corners, né?
Então, já tinha uma barra lá atrás. Ele só jogou essas outras duas peças aqui para trás e usou aquele algoritmo aqui, né? Bom, depois, então, ele caiu num caso que você tinha isso aqui embaixo e um 1 em cima. Portanto, isso aqui vai cair em paridade, né? Então, ele fez um M2, U2, M2 aqui primeiro, né? E depois depois fez uma permutação de adjacente, né? Quando ele fez isso, ele já jogou isso daqui para baixo, né? Então, quando ele corrigisse esse daqui de cima, ele corrigiria aqui embaixo direto. E terminaria apenas com a paridade na camada de baixo. Então, fez isso daqui. Terminando já a camada de cima, tendo que apenas corrigir a paridade embaixo. Então, ele jogou, na verdade, essa paridade para cima, resolveu em cima e depois desceu. Então, ele fez isso daqui, jogando a paridade para cima, e daí executou a paridade. Ao terminar de executar a paridade, então, o amarelo ficou aqui em cima, então ele só agitou aqui e desceu. E depois terminou a paridade, né? Então, desculpa, as barras. Terminando dessa maneira, ok? Bom, então nessa solve, teria feito duas coisas diferentes. Uma coisa seria a permutação dos corners e a permutação dos edges, né? No caso da permutação dos edges, a única coisa que eu faria diferente seria que, bom, aqui eu tenho essas duas peças aqui, né? E aqui embaixo essas duas aqui. Quando eu jogo aqui para trás, eu vejo que tem este bloco aqui e este bloco aqui. Então, se eu executar o algoritmo da forma que está aqui, eu vou quebrar esses dois blocos. Ou seja, eu poderia ter preservado a permutação desses dois edges, né? E aqui em cima não tem problema, porque não tem nenhum correto, exceto esse daqui. Esse aqui não vai ser quebrado. Então, eu faria um 2 aqui embaixo, né? Desculpe, um menos 1 aqui, e executaria o mesmo algoritmo, né? Isso iria forçar um caso oposto embaixo e um 1 em cima, né? Então, seria apenas fazer isso aqui. Ele terminaria com a paridade aqui em cima. Bom, na permutação dos edges, caindo aquele caso que o Murilo mostrou, eu teria feito um pouco diferente. Eu teria feito aquele caso que eu já mostrei do duplo 1, né, que é um em cima e embaixo, já forçando para cair uma paridade adjacente embaixo, né, e não oposta. Porque oposta em cima ou adjacente em cima não tem problema. Oposta adjacente embaixo também não, porque é só trazer para cima rápido. Quando é o oposto, normalmente eu faria um M2 ou 2M2 para transmitir ela para cima, né? Então demoraria um pouco mais. Então nesse caso aqui, eu deixaria a barra aqui do lado, teria o oposto aqui na frente, né? Bom, embaixo, como o meu objetivo é corrigir duas peças, e de maneira que elas fiquem adjacentes, o que eu faço aqui é colocar um oposto na frente, né? Porque ele vai ser jogado lá para trás. Só que a peça que estiver aqui do lado vai ser preservada. Então, neste caso aqui, eu tenho como oposta. Então, isso daqui, se eu executasse nessa posição, eu ficaria com uma paridade oposta. Então, na verdade, eu vou utilizar essa daqui na frente. Porque, quando tem a paridade, né, eu vou corrigir esse daqui, esse aqui vai aqui para trás, eu vou forçar que tenha duas peças aqui, né? E se uma certa não é oposta, o caso da paridade vai ser adjacente. Então, deixando aqui nessa posição, faria isso daqui, né? Então, ele corrigiria em cima e deixaria adjacente aqui embaixo. Então, seria só trazer para cima e executar a paridade, né? E terminar aqui. Ok? Bom, pessoal, esse aí foi meus comentários sobre a média do Murilo, né? E espero que vocês tenham gostado. E nos próximos dias eu pretendo
estar colocando alguns outros vídeos de Square One. Então, pretendo fazer um tutorial bem básico, né, para o Square One, e depois colocar alguns vídeos de algumas técnicas mais avançadas, algumas dicas para a resolução do Square One, ok? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.